Podcast. Então, a terapia cognitiva que você está falando aí, isso, ela está dentro da psicologia, é uma aba da psicologia, seria isso, né? Podemos dizer assim, né? É uma abordagem, é uma forma de fazer psicologia. Uma das formas de fazer. Porque você falou agora de pouquinho que a psicologia ela tem suas ramificações, né? Tem cada um na sua área. Como se fosse especialidade. Então, a palavra melhor seria... Pode ser especialidade. Então, essa é uma das suas especialidades, a cognitiva comportamental. Isso mesmo. Que é essa questão de você ajudar a pessoa a ter uma boa relação. A resolver os conflitos, a resolver as questões emocionais, comportamentais, né? Principalmente de forma mais objetiva e direta. Então você deve ajudar bastante jovem, então. Bastante. A gente trabalha com com um público muito diverso, né? Casais, família, crianças, adolescente, adulto. É um público bem heterogêneo. Então, são vários que essa área permite que você trate vários tipos de pessoas que podem ser abordadas, pode ser aí, né? Um público bastante... Tem bastante pessoas que precisam desse tipo de... Tem. Tanto pessoas que já têm, assim, já são diagnosticadas, foram diagnosticadas, ou estão sendo diagnosticadas com transtorno mental, como depressão, como ansiedade, como pânico, fobias, toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno déficit de atenção, etc. e tal, como pessoas que estão vivenciando conflitos. Entendi. Que não são transtornos mentais necessariamente, são conflitos. Entendi. Né, problemas que ela está passando no cotidiano, seja um luto, seja uma desilusão amorosa, seja um problema no trabalho, etc. e tal. Né, a terapia cognitivo-comportamental auxilia essas pessoas, né, a solucionar esses conflitos. Ajuda, né? Isso. Acredito que você... Vamos pensar assim, você atendeu por muito tempo no SUS. Atendo até hoje, né? Eu sou psicólogo em óleo, no município de óleo. No SUS, né? Isso. E, por exemplo, olha, por uns 2 anos eu trabalhei no NOCA. Então ali eu recebi vários meninos ali. Então ali eu comecei a conhecer realmente a parte social, né? As dificuldades e tal. Isso já faz um tempo, isso aí já. E ali eu comecei a encontrar vários casos. Por exemplo, às vezes quando você não se envolve nessa parte social, você não consegue entender assim, o tanto de problemas que existem, né? Sim. E eu acredito que quando você se torna um psicólogo e vai trabalhar no SUS, ali você recebe vários tipos de públicos e acredito que imensos problemas, muito agravantes, deve receber ali também, não é assim? Vem de tudo. O SUS é uma porta de entrada aí da população, né, que sofre de algum conflito, algum transtorno, algum desequilíbrio emocional, e vem de tudo, desde criança, de bebê, até idoso, tem tudo que você imaginar, sabe? Não tem restrições, né? E como eu falava para você anteriormente, em off, a psicologia, né, principalmente a questão clínica aí, ela está envolvida com um monte de coisa, desde desempenho das pessoas, limitações que as pessoas têm, crenças às vezes disfuncionais. Por exemplo, há muitas pessoas que elas ficam inseguras para procurar um emprego, ficam inseguras para prestar um concurso, ficam inseguras para terminar um namoro. E a psicologia tudo isso pode ajudar. A psicologia auxilia. Olha só, cara, que interessante. Porque a gente vai percebendo que as pessoas trazem consigo muitas crenças disfuncionais, às vezes já desde a infância, sabe? E vai assim, sendo uma autossabotagem para a pessoa, sabe? Ela vai tendo dificuldade porque aquela crença limita ela. Entendi. Sabe? E a gente ajuda como? A gente ajuda auxiliando ela a fazer uma leitura mais racional de tudo isso. E você vê que hoje em dia tá cheio de jovens que estão frustrados aí, né? Frustrados e precisam de uma ajuda. Sim. E às vezes eles acham que o problema é com ele, né? E às vezes precisa procurar um profissional. Cara, eu achei uma não sei se você vai me ajudar a lembrar agora aqui. Uma postagem sua, onde você fala sobre isso. Você fala assim, quando você tem um problema, você procura... toma um remedinho, toma um chazinho e tal, né? E em vez de você procurar o caminho certo, né? Isso. Você tá lembrando dessa postagem? Consegui te lembrar disso daí? Lembro. Cara, eu achei importantíssimo. Você falou assim, poxa, você tem um problema assim, você vai pra esse lado. Você tem um problema assim, pra esse lado. E quando o problema
é uma disfunção, de repente, psicológica ali, não vou procurar. Porque sabe o que eu fiquei pensando nisso aí? Eu discuti com você lá sem você estar ali. Sim. Eu falei, sabe o que acontece? É o seguinte, né? O cara fala assim, poxa, se eu procurar um psicólogo, vão falar que eu tô louco. Sim. Né? Não tem muito esse preconceito aí? Muito preconceito. Eu falar, eu vou lá, ontem eu fui no psicólogo. Hoje, assim, isso daí tá um pouquinho mais, mudou um pouquinho mais. Mudou. Mas ainda tem gente que tem esse negocinho, né? Pô, se eu for no psicólogo, vou falar que eu tô maluco. Não é isso, não é isso, Walter? Acontece muito isso? Isso acontece muito. As pessoas ainda apresentam bastante resistência, sabe? Para iniciar um tratamento, para procurar um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento de saúde mental. Outras coisas, as pessoas também confundem o que é uma intervenção clínica ou uma intervenção profissional com medidas que são assim, não pautadas na ciência, não pautadas na ciência do comportamento e nas intervenções psicológicas, né? Por exemplo, vou tomar um chazinho, vou procurar um amigo, vou procurar um coach aleatório, vou na igreja, vou não sei o quê. Tá, cada um auxilia no seu campo de intervenção. Certo, né? Olha que interessante isso. Não, é bom, uma religião, é bom ir na igreja? Sim, com certeza. Pro aspecto espiritual, sim. Mas pro aspecto comportamental, muitas vezes a pessoa precisa do auxílio profissional, ela precisa ir ao psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo é o profissional que estudou 5 anos de faculdade, fez especialização, né, 2 anos, pelo menos 1 a 2 anos, fez cursos, está se aprofundando para quê? Para poder ajudar essa pessoa a resolver aquela disfunção que ela apresenta. Aquele comportamento disfuncional, aquele pensamento disfuncional, aquela emoção que está desequilibrada, fazendo sofrer, né? Há aspectos aí, por exemplo, que são inúmeros aspectos, a maioria deles, ou todos eles, são biológicos, né? Então, como que a gente vai delegar, por exemplo, né, ao sujeito ou à pessoa que vem trabalhar com uma técnica que não requer um grande estudo do comportamento humano? Essa profissional, né? Alguém que está preparado, apto para aquilo ali, né? Porque assim, quando a gente tem uma lesão, a gente procura o médico. Certo. A gente não procura o curioso da esquina, não procura o amigo, a gente procura o médico, não é isso? Sim. Quando o nosso carro quebra, a gente procura o mecânico, né? Quando a gente está com problemas no nosso comportamento, nas questões emocionais, nós deveríamos procurar os profissionais da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, né? Então, nessa postagem eu estou fazendo referência a isso, entendeu? Que comportamento humano é com o psicólogo, é com o psiquiatra, sabe? Eles que estudaram, eles que têm competência técnica para fazer esse trabalho. Qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? O psicólogo, ele vai ajudar as pessoas a nível de estratégias do comportamento. Certo. Comportamentais, psicológicas. Por exemplo, vai orientar as pessoas a mudar um comportamento, né? Utilizando inúmeras técnicas dependendo da particularidade da pessoa ou do transtorno apresentado. Um usuário de droga, um viciado em drogas, quem que ele procura? Um viciado em drogas, ele vai procurar uma equipe, né? Ele vai procurar um psiquiatra e um psicólogo. Tá? Tá. Ele pode... As duas vertentes. As duas vertentes. Por quê? Porque a droga, ela nós chamamos de um fenômeno altamente dopaminérgico. O que é isso? Dopamina é uma substância química relacionada ao vício. Seja droga, seja jogo, seja sexo, seja consumismo exacerbado, são todas questões, álcool, né? Todas as questões que envolvem o quê? Um comportamento desviante, ou seja, um comportamento altamente dopaminérgico, que é o vício, né? Que aqui dá prazer para ele. Que dá prazer. E isso muda a química do cérebro dele. Ou seja, o cérebro dele começa a trabalhar de forma alterada. Né? Entendi. E ele muitas vezes, quase todos os casos, vão precisar de uma intervenção medicamentosa. Que é feita com quem? Exclusivamente com o psiquiatra. Certo. É o único que pode fazer a medicação, que pode prescrever, tá? A medicação. O psicólogo vai entrar com o quê? Vai entrar então com estratégias comportamentais para que ele possa então se manter afastado da droga, tá? Aí são o quê? São estratégias do comportamento, ok? Por exemplo, assim, o psicólogo vai auxiliar ele a mecanismos que ele possa adotar que coloquem ele frente a se esquivar ou
não ter um contato com a droga. Então, se uma pessoa está com problema aí com drogas ou com álcool, com tipo de vício extremo, ela pode, o primeiro contato dela, ela pode procurar o psicólogo mais próximo, ir no SUS, procurar um psicólogo lá e falar assim, olha, me ajuda. Geralmente, ela vai estar no posto de saúde. Ela vai marcar uma consulta com o médico, geralmente é assim. Clínico geral, médico da família, por exemplo, vai fazer a queixa, né? E o médico vai fazer o quê? Ele vai encaminhar para o psicólogo e para o psiquiatra. Nesse caso, por exemplo, o Bernardino de Campos tem o CAPS, né? Eu não sei se o CAPS aqui está recebendo, né, pacientes drogaditos, né? Não tenho tanto conhecimento do funcionamento do CAPS aqui, mas, por exemplo, o CAPS tem uma equipe de saúde mental. Entendi. Psiquiatra, psicólogo, deveria ter pelo menos, né? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeira, né? Uma equipe que vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a nível de saúde mental. A dependência química e o transtorno mental, eles andam mais ou menos junto. Por exemplo, uma pessoa que é dependente químico, geralmente, ela tem uma comorbidade. Certo. O que é comorbidade? Comorbidade é uma doença ou um transtorno que se apresenta junto com a dependência química. Entendi. Então, geralmente, ela vai ter um transtorno de ansiedade, ela vai ter que levou ela para aquele caminho. Isso. E a droga, muitas vezes, serve como o quê? Como remédio. Esse é o grande problema. Tem um problema, uma dificuldade, e ele vai achar que a droga vai resolver. Vou dar um exemplo, isso é muito legal, isso é muito interessante. Você pega, por exemplo, uma pessoa que é tímida. Entendi. Uma pessoa que tem dificuldade de socializar. Certo. Ela deveria fazer o quê? Ela deveria procurar um psicólogo. O psicólogo iria trabalhar o quê? Desenvolvimento de habilidades sociais. O que é desenvolvimento de habilidades sociais? Ele iria auxiliar, orientar, treinar essa pessoa para que ela socializasse, ou seja, treinar essa pessoa para que ela conseguisse fazer amizade, para que ela conseguisse se soltar, que ela conseguisse ter estratégias para melhorar ela nessas questões de timidez, beleza? Entendi. A pessoa não procura um psicólogo, a pessoa não procura ajuda, e ela então começa o quê? Desde cedo, isso acontece com a maioria dos jovens, desde cedo ela vai e conhece o álcool. O álcool vai fazer o quê? O álcool vai desinibir essa pessoa. Por quê? Porque há uma região no cérebro que chama córtex pré-frontal, né? Vou exemplificar aqui para você, ó. Vamos lá. Que é um cérebro, né? Certo. Aqui, já tem um nome, miolo mole. Miolo mole? É. O pessoal ali no Instagram que votaram pelo nome miolo mole. Então aqui é o cérebro, é o encéfalo, né? Essa região aqui, frontal, pré-frontal, certo, ela faz o que no nosso comportamento? O que ela rege aqui? Ela vai regir as questões mais ligadas à racionalidade, à estratégia de comportamento. E também, o que isso está envolvido? Está envolvido a questão de censura. Olha então, só. É essa região aqui que fala assim, por exemplo, Emanuel, é o seguinte, chegando lá na festa, se comporte. Não fala alto, tá? Não fala alto, né? Se passar alguma menina ali, não fique olhando, isso é feio. Essa região do cérebro, córtex pré-frontal, principalmente a parte aqui mais de baixo, órbito frontal desse córtex, né? Que vai fazer essa região seria essa parte aqui. Atrás da nossa testa aqui, né? Dos nossos olhos. Aqui. Certo. Essa região. Então, o que acontece? Quando a gente faz uso de álcool, as emoções se potencializam. Certo. E essa região perde um pouco a sua função. Entendi. E a função dela é o quê? A função dessa região é simplesmente chegar e falar assim, olha, isso não pode, não é bonito, não é legal, não faça isso. Interessante. Você chega na festa, ok. Chegou na festa, começa a beber. Essa função que ela vem então fazer vem reprimir, né? Censurar, é feio, não pode. Ela começa a perder a função e você começa a ficar corajoso. Entendi. Você começa a se soltar. E qual que era seu problema anterior? Não era timidez? Sim. Então, se o seu problema era timidez, agora, com o uso do álcool, o córtex pré-frontal diminui a sua função e você fica corajoso. E você vai, chega nas meninas e se enturma e conversa com todo mundo. Já tá ali. Isso. Então, olha só como que vai se instalando o vício. Ou seja, o que nós estamos falando aí? De um comportamento. Entendi. Não é? De um comportamento. E o álcool tá fazendo o quê? Ajudando a pessoa ou tá atrapalhando a pessoa? Tá ajudando a pessoa a se soltar. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade. Entendi. Entendeu? Então, como que eu vou tratar a dependência química dessa pessoa que faz uso de álcool? Apenas com remédio, apenas com um psiquiatra. Eu preciso fazer uma intervenção comportamental, que é o quê? O que essa pessoa estava precisando? Socializar, se soltar, vencer a timidez. Então, a timidez, né, às vezes excessiva, pode ser uma patologia ali, junto com o álcool, são duas patologias. E o contrário, a pessoa que é muito solta, muito... Cheguei e vou arrasar, por exemplo.
Tem o tímido. Sim, você falou, o álcool tal, ajuda o tímido a se soltar e tal. Sim, sim. Né? E é lógico que se torna algo ruim quando se torna algo excessivo. Algo excessivo. Né? Algo assim. E só deixa eu fazer um destaque aqui. Eu não tô dizendo que álcool é remédio, que álcool é bom nesse caso, tá bom? Eu só tô dizendo assim, por ela não ter tratado a timidez e a socialização dela, o álcool serviu para ajudar ela a socializar. Subterfúgio. Então eu vou ter que tratar o alcoolismo dela agora e vou ter que auxiliar ela no desenvolvimento de habilidades sociais. Por isso é psiquiatra e psicólogo trabalhando junto para ajudar essa pessoa. Isso se você gosta de tomar umas ou de vez em quando, pouco, beleza, tranquilo. Mas isso não pode ser um subterfúgio para que você possa ter uma vida melhor. Não, de jeito nenhum. Não, isso que você quis dizer, né? Isso que eu quis dizer. Trouxe agora. Isso mesmo. E isso é um dos maiores, é uma das maiores causas que a juventude procura algo. Por quê? Quem é o jovem? Quem é o adolescente? O adolescente geralmente é alguém inseguro. Entendi. É alguém que ainda não se garante. Está se formando ainda, né? Se formando. A parte social dele, né? Isso, né? Isso. Então, o álcool dá coragem para ele, ele vai, toma coragem, se sente mais seguro, né? O álcool começa... e outras substâncias, né? E outras substâncias também. Isso mesmo. Então, não só o álcool, né? Tô falando do álcool, mas outras substâncias também estimulam o cara a ter mais coragem, né? Não vou mencionar alguma aqui para não fazer propaganda boa de uma coisa que eu não concordo, mas cada um tem uma opinião, mas essa é a minha, eu não concordo. Mas assim, então tudo isso daí, né, às vezes se torna algo para dar força, né, dar impulsionamento, né, o cara se sentir forte ou agressivo, né, também o pessoal, o cara quer se sentir, seria mesmo sentido, né, Walter? Isso daí. Então, como eu falei pra você, mas e o contrário? E quando o cara ele é muito, cheguei, tô arrasando e tal, o cara gosta de chegar, e o contrário disso? Então, a gente precisa entender o quanto isso está atrapalhando ele. Tá. Né, porque assim, ó, quando que a gente propõe uma intervenção, né? Quando que alguém procura ajuda de um psicólogo? Quando alguma coisa está atrapalhando, quando alguma coisa está prejudicando. Por exemplo, assim, vamos imaginar que você fala bastante. Tá? Você gosta de conversar, falar, chega e conversa com todo mundo, etc e tal. Okay. Isso está trazendo prejuízo para você? Você fala, não tá. Essa avaliação tem que ser feita. Então, se não está trazendo prejuízo, por que você vai procurar um psicólogo? Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tá trazendo prejuízo para alguém? Entendeu? Por exemplo, assim, vamos imaginar que você chega nas festas e você acaba não deixando as outras pessoas interagir, só você interage, as pessoas começam a reclamar. Fala, poxa, mano, só você fala, cara, eu tô incomodado com você. Então aí você começa a falar assim, poxa, não me atrapalha, mas tá atrapalhando as pessoas. Se tá atrapalhando as pessoas, pode ser que não seja uma coisa legal. Vou procurar um psicólogo para ver se realmente eu preciso mudar isso daqui. Uma ajuda profissional. Isso mesmo. Ô Walter, as pessoas hoje em dia, né, elas estão se queixando muito mais sobre sofrimento emocional, né? Isso. E, né, vamos dizer assim, parece que cada vez mais tá perdendo, né, esse daí, as pessoas estão ficando ansiosas, deprimidas, né, elas estão perdendo esse controle, o negócio que você falou agora, né, por exemplo, né, olha, isso me atrapalha, né, isso, né, tá perdendo essa sensibilidade, né, elas estão perdendo bastante isso, né, e isso daí, né, é um caso de saúde mental, precisa de ajuda, precisa de uma ajuda no caso desse, de uma pessoa dessa daí, não é isso? Olha, falando de ansiedade, falando de depressão, tá ansiosa, né? Depressiva, deprimida. Esses quadros, Emanuel, eles estão trazendo números muito assustadores para nós. Deixa eu só abrir um parênteses antes de você entrar aí, que eu sei que vai ser um pouquinho mais longo, só para aproveitar essa leva, porque você vai ajudar a gente bastante, com certeza. A pandemia, antes da pandemia, as pessoas, elas até saíam, gostavam de sair, o jovem gostava de ir para a escola e tal. Quando veio a pandemia, onde os jovens foram obrigados a ficar dentro de casa, né, dentro de casa, aí segregado dentro de casa ali, não poder sair, confinado, porque não pode, né? Confinado, isso, a melhor palavra seria essa, confinado e tal. Então tudo isso trouxe um grande prejuízo para a juventude e para as pessoas. Hoje eu converso com pessoas que elas não querem mais sair de casa, porque não, ficar em casa é legal, não quero me relacionar. E acredito que tudo isso está englobado nessa questão emocional, né? Porque a pessoa ela não quer sair, não quer conversar com mais ninguém, tá depressiva, deprimida, né? Porque isso faz parte de todo esse processo da pessoa ficar, eu não quero sair mais, eu não quero, e eu não gosto de ninguém, não amo ninguém gosta de mim, né? Então, isso é preocupante, né? Sim. Eu acho que a pandemia
e aí não é eu acho, né? Porque o que eu acho não importa, não interessa. É o que a ciência diz, é o que os estudos estão nos mostrando, né? E nos mostram que nós tivemos sim um declínio, né, de quadros emocionais, sem dúvida nenhuma, até porque um dos conceitos de felicidade, né, tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, traz muitas informações a respeito de bem-estar, de felicidade. Ele fala muito sobre socialização, sabe? A importância da gente socializar. Tanto é que houve uma pesquisa na Universidade de Harvard com pessoas durante 70 anos. Eles foram investigando aí, fazendo questionários, inventários durante 70 anos para identificar com essas pessoas aí qual que era um fator decisivo para a felicidade delas. Poxa, ter dinheiro. Será que isso foi determinante para a felicidade dela? Ter um bom emprego, ser famoso, o ápice. Ter um casamento fantástico. O que foi, né? Qual foi o resultado? O resultado disso é o seguinte: o que mais traz felicidades às pessoas, eles constataram que é relacionamentos de qualidade. Entendi. Ou seja, você ter um grupo de pessoas para que você possa socializar, você possa dividir suas dores, suas conquistas. A socialização é o maior fator de proteção, nesse caso, tanto para questões de saúde mental, quanto para a felicidade e bem-estar. Então ficar sozinho, recluso ali, não quero falar com mais ninguém, já é algo preocupante. A pessoa com esse pensamento, ela está caminhando para uma depressão. Pode estar caminhando para uma depressão, sem dúvida. É um péssimo, é um fator. Quando eu falo em fator de risco, fator de proteção, para que você entenda, todas as pessoas que estão assistindo entendam, é o seguinte: fator de risco é aquilo que coloca a pessoa propensa a desenvolver aquele mal. Entendi. Tá? Qual que é o fator de risco para câncer de pulmão? Cigarro. Entendi. Certo. Ok? O maior fator de risco para câncer de pulmão? Cigarro. Causa raiz, né? A causa raiz. É a causa, beleza. Ali. E o que é fator de proteção? Fator de proteção é aquilo que melhora a tua saúde. Qual que é um fator de proteção para a tua saúde cardiovascular, cardiorrespiratória? Atividade física, beleza, entendeu? Isso é fator de proteção. Quando a gente trata de saúde mental e propõe projetos de intervenção, a gente sempre pensa o que é fator de risco e o que é fator de proteção. A gente fortalece fatores de proteção e a gente combate os fatores de risco. Entendi. Toda campanha dentro do SUS, dentro da saúde, visa muito isso, tá? Então, aí quando você coloca a questão do isolamento, né? Ele é um dos fatores de risco mais pernicioso, mais perigoso para a depressão, né? Então a pandemia, ela vulnerabilizou as pessoas a esse quadro. Então né? É assim, eu tenho que me relacionar, eu tenho que conviver no meio de pessoas, eu tenho que estar com pessoas. Eu não posso optar por estar sozinho. Eu tô querendo dizer isso por quê? Pode ter pessoas hoje, porque a pandemia ela fez muito isso, viu? Tem bastante pessoas só que é o seguinte, Emanuel, vamos lá. O que essa pesquisa concluiu no final não é só estar em grupos, não é só ter convivência. Isso. É de qualidade. Entendi. Porque assim, vamos Ótimo. imaginar o seguinte: você tem um grupo de pessoas que te ignoram, que começam a fazer bullying, que começam a zoar você, que começam a ridicularizar você. O que vai acontecer? Isso vai piorar seu estado emocional. Certo. Ok? Não, é pessoas com qualidade, pessoas de qualidade. Então vamos ver, diga com quem tu andas, diga quem tu és. Você também tem esse detalhe. Com certeza, sem dúvida nenhuma. O ambiente é fundamental. É fundamental, então... O ambiente positivo é fundamental. Pessoas boas, pessoas que fazem com que você se sinta bem, que elevem a tua autoestima. Um bom relacionamento. Mas se a pessoa não consegue achar essas pessoas? Ela deve procurar. Não, mas ela fala assim, poxa, eu não vou lá, não vou sair, não quero conversar com ninguém lá fora, porque... Não, mas aí a gente precisa entender se essa pessoa não está encontrando defeito em tudo que ela vê. Exatamente, tá? É aí que eu quero chegar, isso. Olha. Isso, muito bom. Isso é o quê? Isso é o que nós chamamos de pensamento disfuncional ou distorção cognitiva. Que é quando a pessoa generaliza alguma coisa. Exatamente, ruim, é isso mesmo. Por exemplo, ela não tá bem, ela generaliza. Acha que nada tá bom, acha que todas as pessoas estão ruins. Ela precisa o quê? De um auxílio psicológico para reformular essa crença ou esse pensamento distorcido dela, para que ela melhor consiga enxergar coisas boas, né, em situações que realmente não é tudo ruim. Até porque, Walter, se a gente for falar em convivência, né, tem pessoas que dizem assim, é que eu não sou hipócrita. Beleza, eu concordo que você não é hipócrita.
Você me ajuda aí, se eu tô falando besteira. Não, me ajuda aí. Pode ir. Né, você pode me corrigir, fica à vontade, que você é o profissional aqui. Eu tô só aqui compartilhando, tirando dúvidas com você, que é importantíssimo isso. Ó. Talvez pessoas queiram saber disso também. Sem dúvida. Né? A pessoa não quer, ela não acha ninguém bom. Ninguém é bom. Sim. Entendeu? E só que assim, a gente tem que ser flexível em situações também, porque você falou, pode ter a questão do bullying, pode ter assim, mas a gente tem que saber diz a canção, né? É preciso saber viver. Sim. Então eu tenho que ter essa frase na minha cabeça, eu tenho que saber viver, porque não é todo ambiente, me ajuda aí, se eu tiver falando alguma coisa, você me corrija. Pode me interromper na hora aqui. Eu tenho que saber viver, porque assim, por exemplo, a gente tem filhos, né? Eu falo isso muito para os meus filhos, olha, você tem que saber viver, você vai estar num ambiente que você vai ter vários tipos de pessoas, né? Como você falou. Aquele ali é bom, e eu me entendo bem, então eu me relaciono com aquela pessoa ali. Se eu tô, aquilo ali me faz mal. Então, não que eu não tenha que falar, mas vou me distanciar. Não é isso? Isso. Existe uma máxima que diz assim, nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Tá lá nessa postagem também isso daí, muito bom. Então, e aí entra a questão da modulação do ambiente, que é o quê? A gente tem que saber quem são as pessoas que a gente está convivendo. Por quê? Porque sem querer, a gente vai canalizando, a gente vai pegando, a gente vai mimetizando, que é copiando o jeito dessas pessoas. Então, se você convive com muitas pessoas que são pessimistas, que são negativas, você vai ver que você acaba o reclamão, o chorão, nada tá bom. Você acaba herdando ali esse jeito, esse trejeito dessas pessoas, certo. Entendeu? Então, você tem que selecionar as pessoas que você convive, o ambiente que você frequenta, o conteúdo de informação que você consome na internet, entendeu? Tudo isso é que faz modular o seu comportamento, então, para cima ou para baixo, para positivo ou para negativo. Então, se eu tô nesse pensamento que ninguém é bom, eu tô com problemas, eu preciso procurar um psicólogo, um profissional. Os extremos, né, não são legais. Certo. Né, tem uma postagem minha que eu falo a respeito dos muito otimistas, dos muito pessimistas e do mais ou menos, sabe? Eu gosto do flexível. Isso. Todo sujeito muito otimista, ele é um iludido. Por quê? Ele tá vendo a coisa de forma distorcida. Todas as pessoas são boas, todos os lugares são legais. Alice no País das Maravilhas. Isso não existe, né? E é também aquela pessoa que todas as pessoas são ruins, todos os lugares são ruins, também é um extremo que ela está distorcendo a realidade. Agora, a gente precisa perceber que há pessoas boas, há pessoas ruins. Há locais bons, há locais ruins. Há dias bons, dias ruins. Então, esse meio termo que a gente tem que buscar. O resumo é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, sempre. Seria isso, né? Isso mesmo. Para que a gente possa saber viver, porque se a gente for querer buscar a perfeição em todo mundo vai ter um ponto que tem alguma dificuldade, que não é 100% num ponto. Isso. Talvez... É o ponto de equilíbrio. Talvez buscar o ponto de equilíbrio, isso, né? Porque senão, você não conversa com ninguém, você não fala com ninguém, você vai ficar dentro da toca, fechado, né? E não quer falar com ninguém, dentro da caverna, né? Isso, acho que é preciso se relacionar. Tem que sair e se relacionar. Então, se relacionar é saudável, se relacionar com pessoas boas e saber ser bem seletivo nesses relacionamentos, né? Perfeito. Não, isso é assim, eu acho muito importante isso, porque a gente vê a juventude hoje, você vê que eles têm muita dificuldade de se relacionar um com o outro, sabe? Eles não têm essa dificuldade. E a pandemia... Não, mas as habilidades sociais... Isso, pode falar. Elas entraram em declínio na pandemia justamente porque foi um confinamento obrigatório. Primeiro foi isso. Segundo, nós tivemos aí algo de alguns anos para cá, muita influência do celular, da internet, das redes sociais. Isso distanciou pessoas. Porque a tela não substitui o contato presencial, tá? Então, querendo ou não, quando eles estão perdendo habilidades sociais. Na perda de habilidades sociais, eles se isolam. Na perda de habilidades sociais, eles falam menos dos sentimentos, tá? Outra coisa importante, validar as emoções, validar os sentimentos. O sentimento é um fator de proteção enorme para qualquer transtorno mental. Ou seja, vamos falar sobre o nosso medo, vamos falar sobre a nossa dificuldade, vamos falar sobre o que nos perturba. Isso protege muito a nossa saúde mental. E eles, então, a gente percebe que estão perdendo um pouco esse costume, perdendo um pouco esse hábito.
E é por isso que se prejudica tanto, por isso que eles estão sentindo tanto. E a pandemia distanciando os jovens, né, principalmente, todos nós, foi o ápice, mas principalmente, realmente piorou esse quadro. Só que, olha, uma coisa tá feia pra gente poder situar. Hoje, no Brasil, 23 milhões de pessoas apresentam algum transtorno mental. Isso, 23 milhões, hoje, é 10% da população. Então, olha só a importância da gente olhar para isso com atenção, com profissionalismo, com ética. Outra coisa, estava falando a respeito da depressão. 11 milhões de pessoas, acho que é 11 milhões mesmo, 11 milhões de pessoas apresentam depressão. O Brasil é o país com o maior índice de depressão na América Latina. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, do planeta. Falando de ansiedade, o Brasil está em número 1 de ansiedade. Em suicídio, por exemplo, 15 mil brasileiros se suicidam por ano. 15 mil brasileiros. O que é 15 mil? 15 mil é algo um pouco a mais do que o nosso município. Imagina o seguinte, em menos de um ano, um Bernardino de Campos se extingue do mapa por suicídio. Nossa, né? Meu Deus do céu. Então, quando a gente começa a analisar isso, a gente começa a entender que nós precisamos olhar para isso com muita atenção, né? Esse assunto, ele não é brincadeira. Por isso, assim, que eu bato tanto nessa tecla. A gente tem que saber procurar bons profissionais. Os serviços precisam melhorar a qualidade deles. Entendi. Sabe? Não dá para brincar de ser psicólogo, brincar de ser psiquiatra, brincar de ser enfermeiro, brincar de ser profissional, né? Por isso, a minha dedicação tão grande a essa ciência, né? Porque a gente vê, quando a gente fala 15 mil brasileiros por ano se mataram. Cara, imagina, um Bernardino desapareceu do mapa nesse ano por morte, né? Intencionado por tirar a própria vida. Quando a gente olha para jovens, está acontecendo cada vez mais cedo, né? Por quê? Um dos motivos é a questão de validar a emoção, de falar sobre questões emocionais, do contato. E outra coisa, da rede de apoio. O que é rede de apoio quando a gente fala de rede de apoio? Rede de apoio é aquele trabalho que a igreja faz, é aquele trabalho lá que o pessoal seja da quadrangular, seja da católica, seja espírita, seja o que for, faz de acolhimento, de ouvir, sabe? A gente, recordando tempos atrás, a gente brincava na rua todas as noites. Ou seja, aquilo era uma rede de apoio enorme, não é? Ali a gente trocava ideia, ali a gente aprendia coisa boa e ruim. Anos 90. Isso, anos 90, cara. Aquilo ali era rede de apoio. Família, rede de apoio, né? Então, essa rede de apoio está muito frágil. E o jovem precisa muito de apoio. Eu sempre digo o seguinte, jovem é manco. Jovem precisa de muleta. E às vezes a muleta vai ser quem? O traficante. Às vezes vai ser aquele colega que quer levar para um caminho ruim, né? Então, assim, vamos se antenar, né? Por quê? Porque todas essas questões estão ocorrendo cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Entendi. Eu vejo também, a gente vê também que você posta lá no seu Instagram. Eu comecei a ver esses dias aí que eu estava acompanhando, antes de eu convidar você, eu busquei algumas informações, você me indicou, olha o meu Instagram lá. E eu vejo que você faz assim, você posta muito sobre o estilo de vida saudável, atividade física, a alimentação saudável. Essas coisas realmente, elas interferem mesmo na questão emocional, uma boa alimentação, uma atividade, relaxa, ajuda, mentalmente seria isso, emocionalmente, ajuda tudo isso? Sim. Vamos imaginar, Emanuel, o seguinte, qual que é a origem de muitos transtornos mentais? Onde está? Qual é a causa? O que acontece? Onde acontece, né? Primeiramente, um transtorno mental, um sofrimento, um desequilíbrio, ele acontece no cérebro. Então não tem uma entidade que vem lá do céu, tal, não, é no cérebro. Então onde a gente tem que buscar? Campo de batalha ali, né? Onde a gente tem que buscar, seja o entendimento ou a resolução daquele conflito? Onde ele acontece, né? Ele acontece no cérebro. Por isso a neurociência, por exemplo. Por que eu fui estudar neurociência? Por que eu me aprofundo cada dia mais, eu estudo cada dia mais? Porque ali está o segredo para essas questões, né? Tanto dos hábitos, tanto da questão da saúde mental e tantas outras coisas, né?
quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de quase tudo que a gente faz. Tá? Se a gente está aqui conversando, a comunicação acontece no cérebro. Se a gente está aqui se olhando, falando com as pessoas, o olhar acontece no cérebro. Se Entendi. a gente está aqui pensando, quem é o pensamento? O pensamento é um fenômeno que manifesta onde? No cérebro. Tudo. Então, para a gente conhecer, a gente tem que entender do cérebro. Beleza, ok. Entendendo o cérebro, então, o que eu posso te falar aí? Que se o cérebro, ele é parte do nosso corpo, ele é um órgão, assim como todos os outros órgãos, o coração, o fígado, o rim, ele se beneficia de um estilo de vida saudável. Ele adoece como? De um estilo de vida sedentário ou pouco saudável. Não quero fazer nada, né? Isso. Então, eu não faço a distinção, quando falo em saúde mental, eu não faço distinção entre saúde física e mental. Para mim, isso não existe. O nosso corpo é integrado, é um só. Né? Então, o que a gente percebe aí? Por exemplo, vamos falar da obesidade. Por que o Walter fala tanto a respeito de se cuidar, da atividade física, da boa alimentação? Vamos pensar o seguinte: a obesidade é um dos maiores fatores de risco para quadro inflamatório. Um obeso é uma pessoa que está num quadro inflamatório. Quando se inflama o corpo, o cérebro é o quê? É parte do corpo. Sim, então com se certeza. inflama também. Ok. A gente sabe hoje que muitos quadros de depressão têm como causa um processo inflamatório, tá? A nível cerebral. Ok? Beleza. Só fazendo um adendo aí, só ressaltando a questão da obesidade, olha a preocupação que nós temos, ou deveríamos ter, quem não tem. A obesidade, ela está presente em 50% da população brasileira. Bastante, hein? Cara, isso... Metade da população. Metade da população tem sobrepeso, tá no quadro de obesidade. E o americano, então, né? Muito mais, né? Mais ainda. Cara, a previsão para 2035 é 127 milhões. Bastante, hein? Cara, dá mais de 50%, sabe? Vai lá no postinho de saúde e dá uma olhada quais são as maiores queixas. Quais são as maiores queixas que chegam lá para os médicos, para os atendimentos? Vamos lá, o que é? Quais são as maiores queixas? Dor no corpo, inflamação. Dor no corpo, inflamação, dislipidemia, ou seja, colesterol alto, o que mais? Doença vascular. Se a gente for pensar, são as doenças metabólicas, ok? As doenças metabólicas estão muito interligadas com a questão da obesidade, né? Então, esse quadro, ele é recorrente. Esse quadro cresce cada dia mais. E a gente observa que isso tem um impacto direto na saúde mental. A depressão sendo um fenômeno que ocorre decorrente, por exemplo, das questões inflamatórias, ela está muito ligada à questão dos hábitos, tá? Assim como a ansiedade e outras coisas. Então, eu sempre bato nessa tecla, sabe? Da importância de nós olharmos para o corpo como um todo. Então, assim, seja atividade física, para que a gente possa... E outra, atividade física, ela vai melhorar o quê? Ela vai melhorar, por exemplo, a produção de uma substância química chamada irisina, tá? Que tem uma relação com uma outra substância, que é o BDNF, que são o quê? São protetores dos neurônios. Olha só. Ou seja, eles protegem o nosso neurônio, principalmente no hipocampo, onde está situada a nossa memória. Quem tem depressão tem perda de neurônios no hipocampo. Tem uma leve perda de memória. Olha, sabe? só. Então a gente percebe que a atividade física age, por exemplo, nessas substâncias químicas. Outra coisa, a atividade física aumenta a serotonina, que tanto falam, a serotonina, né, que é a substância química relacionada aí muito, que está em falta, vamos dizer assim, na depressão, né? Tanto que os antidepressivos, a maioria são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, para aumentar a serotonina no cérebro. Dopamina, que é outra substância química, tudo isso a gente vê que a atividade física melhora. Então a atividade física melhora o humor, a atividade física melhora a atenção, melhora a memória, melhora todas essas questões. Outra coisa que a gente pode também aí destacar, questão da alimentação, por exemplo, é o seguinte: tem alimentos que nos causa nos traz saúde, vamos dizer assim, melhora a nossa saúde, e alimentos que prejudicam a nossa saúde. Se a gente está falando de saúde, estamos falando de saúde como um todo. Então o que prejudica o corpo, prejudica o cérebro. E o cérebro é quem faz a manifestação de todas as nossas emoções.
né? Então, quando a gente come bem, come saudável, a gente está nutrindo o nosso cérebro, melhorando as nossas emoções, melhorando os nossos pensamentos, tá? Outra coisa, questão do sono, que vale muito, muito destacar. Você já ficou uma noite sem dormir ou dormir mal? Como que você fica no outro dia? Como que você fica com teu humor? Quebrado. Irritado. Sim, sim. Não é? Ixi. A atenção fica prejudicada, né? Então o que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, que regular o sono é um remédio natural para as questões emocionais, né? Ou sono desregulado vem a causar o quê? Maior ansiedade. E se eu durmo demais? Também é prejuízo. O excesso. Excesso. Tanto é que um sono hoje, o que a Organização Mundial de Saúde e os estudos a respeito de sono dizem, né? Nosso sono deve ser de 7 a 9 horas. É aquela pessoa que diz, só quero dormir, só quero dormir, só quero dormir, eu gosto de dormir. Não, isso prejudica. É prejudicial isso também. Isso é prejudicial. A gente deve seguir um conceito aí, um construto, que são as informações a respeito do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um relógio, vamos dizer, biológico, né? Que vai ali basicamente modulando as nossas questões hormonais. Então, por exemplo, 9 horas da noite. 9 horas da noite começa a produção de melatonina. Melatonina e serotonina caminham juntos, tá? Então, aumentando a melatonina, por que 9 horas da noite a melatonina começa a ser secretada? Por causa da ausência de luz. Entendi. Entendeu? Por que a gente fala, larga o celular, procure evitar telas depois das 9, 10 horas da noite? Porque isso atrapalha a produção de melatonina. Beleza. Melatonina começa a ser secretada às 9 horas da noite. Tá. E quando que ela termina? Então, quando que ela para de ser secretada? 7 horas da manhã. E o que interfere nisso? A luz, a luminosidade, né? Então, nós precisamos, nesse horário, entre 9 e 10 horas da noite, às 6 horas, 7 horas da manhã, estar dormindo. Senão, nós não temos a produção de melatonina como deveria. Logo, vai interferir também ali na serotonina, que é o neurotransmissor, a substância química aí do bem-estar, que é o que está faltando na depressão, né? Tá. Então, o que a gente vê com isso também? Outra coisa, o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, né? Que eles falam, etc e tal. O cortisol é liberado quando? Começa a ser liberado umas 8 horas da manhã. Que tá legal, vendo como há todo um relógio biológico? O processo todo ali. Por isso que nós temos que ter um estilo de vida saudável. Porque nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina ali, toda com sensores. Certo. Tá? Se a gente não respeita essa questão dos sensores, de ativar ou desativar determinado hormônio, determinado aspecto do nosso organismo, o que acontece quando a gente muda, por exemplo, quando você tem lá seu carro, lá e você fala assim, ele é a gasolina, eu vou mudar para álcool. Às vezes o mecânico fala, não faz isso, porque tem um sensor aqui que lê isso, se mudar isso aqui vai interferir, não é? Sim, sim. Nosso corpo é a mesma coisa. Tá? Nós devemos respeitar o quê? A natureza, a essência do nosso funcionamento orgânico. Por isso que nós temos que conhecer o funcionamento do nosso corpo. Senão a gente vai acabar fazendo o quê? A gente vai acabar tendo hábitos e costumes que não condizem com algo que traz benefício para nós. Isso vai repercutir onde? Provavelmente numa doença, num quadro clínico, sabe, num sofrimento. Entendi. É isso que acontece. Sim, né? E você falou agora sobre telas e tal e tal. Uhum. Então, e é verdade isso mesmo, que as redes sociais, né? Elas estão prejudicando a saúde mental das pessoas em geral. A gente vai falar de jovens, mas em geral, né? Sim, sim. As redes sociais contribuem bastante com isso? Contribui. A pessoa passa o dia inteiro só Facebook, só WhatsApp, só Instagram, tá sempre preocupado em... Né, eu costumo dizer que antigamente, né? Quando não tinha rede social, nós tínhamos aqueles... você vai dar risada agora, talvez, né? É o famoso mentiroso, né? Aquele menino que sempre... Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho... Ele sempre queria... dizer, né? E a rede social hoje, né? A pessoa ela não tem, ela aqui, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, o pessoal que tá vendo aqui agora, imagina, eles estão no estúdio, né? Sim, sim. E o negócio aqui é simples, né? Isso eu deixo bem claro, né? Eu gosto de dizer, olha, é simples mesmo, é isso daqui, só que aí a magia acontece, só que nesse caso eu sou transparente. Sim, sim. Mas tem aqui aquelas pessoas que ela vê uma Ferrari no jogador de bola lá, ela chega perto e tira foto, a minha Ferrari que eu comprei, né? Ela quer criar um mundo. E a rede social, ela contribui para isso, né? Ela tem
trazido... Ela se alimenta disso, ela funciona dessa maneira. Essa é a questão, né? Ela funciona dessa maneira. E isso é altamente prejudicial. Tá? Qual é o ponto que a gente pode destacar da rede social que prejudica muito, principalmente os jovens, principalmente as pessoas que estão em formação? A comparação, sabe? Como você falou, a pessoa vai lá, tira foto lá com uma Ferrari, ou a pessoa vai, assim, a pessoa viaja, tira foto, a pessoa compra alguma coisa, ou nem compra, né, aquele objeto e tira foto como se fosse dela. O outro que olha aquela postagem fala, olha só, a pessoa tem, eu não tenho. Sabe, a pessoa fez aquela viagem linda, maravilhosa, eu não consegui fazer a viagem esse ano. Dá depressão nos outros, né? Aí pela comparação, a pessoa começa a se sentir mal, né? Só que assim, Entendi. Eu sempre brinco com uma coisa, ninguém posta desgraça, ninguém posta derrota. Ninguém quer, né? O cara chega lá, ele não vai falar assim, brochei hoje, viu, postando aqui. Não, ele não vai querer falar isso. Ele vai postar sempre o melhor desempenho dele. Sim, né? sim. A gente vê, por exemplo, na academia, né? Ou seja, numa piscina, numa praia, as pessoas tiram foto, e aí você fala assim, nossa, aquela pessoa tá magrinha, olha o corpo dela, né? Mas aí você vai encontrar a pessoa, às vezes, treinando, ou a pessoa na rua, você fala, mas que não é a mesma pessoa, né? É diferente, né? O ângulo, né, que ela tira foto, a edição dessa foto, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos combater essa questão da comparação. As pessoas precisam se aceitar do jeito que são, mas buscar melhorar sempre, com certeza. Nem tudo é pra todos. Mas elas não podem acreditar no que elas veem na rede social, a priori. Senão fica na depressão, porque Senão você não consegue. E outra coisa, aquilo é um recorte da vida da pessoa. A pessoa postou o melhor momento do dia dela. Então vamos imaginar o seguinte, a pessoa passou o dia inteirinho chorando, né? O dia inteirinho chorando, morreu o gatinho dela, e ela tá de luto, ela tá mal pra caramba. Beleza, ninguém sabe disso. Mas ela vai lá no banheiro, faz a maquiagem e tal, se produz, não sei o que, tira foto. Aí você olha e fala, nossa, a pessoa muito feliz, como que ela consegue, né? E eu nessa vida miserável, né? Nessa sofrência aqui. Cara, você não sabe, cara, mas essa pessoa em todo outro momento daquele dia, ela tava chorando, cara, ela tava mal, ela tava sofrendo, cara, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que a rede social precisa ter filtros, precisa ser seletivo para analisar essas coisas, precisa ter maturidade, senão você vai entrar o quê? Na comparação, e a comparação vai gerar o quê? Vai gerar muitas vezes, né, um rebaixamento da autoestima. Como a gente tava falando em off, né? A gente tava comentando, acho que foi até no Zap que você tava comentando. Você falou comigo assim: olha, eu não gosto de ter um título de algo que eu não sou, né? Perfeito, isso. Sobre isso, né? Isso. E eu também me incomodo com isso. Por isso que eu vim falar: eu tô transparente. Gente, é simples, o negócio acontece, a magia acontece, mas é simples, simplificado aqui. E eu acho que isso pra mim me traz um alívio muito grande, porque eu não conseguiria sustentar, eu não sei como que as pessoas conseguem sustentar isso, né? Eu conheci um menino aí, né, há muito tempo atrás, e eu vi, cara, como é que ele conseguia sustentar, né? Sustentar. Sim. Imagina a cabeça desse menino, porque, por exemplo, eu vou ganhar uma caminhonete e vou ter isso, e vou ter aquilo, e vou ter aquilo, vou ter aquilo. Mas na hora de deitar, a hora que ele chega, vai naquela cama, não é a cama que ele falou pros outros que ele tinha, não é ele olha na garagem, não é o carro que ele nem tem, mas que ele acha que tem. Às vezes por tudo isso é que essa pessoa está em sofrimento, que essa pessoa está usando droga, é que essa pessoa se suicida, tá? Às vezes é por todas essas questões. Como que ela vai sustentar tudo isso que ela tá... Ou às vezes ela acredita na própria mentira também. Tem mais detalhe. Às vezes ela acredita naquilo que ela tá contando. Não, é impressionante. Só que assim, uma hora a ficha cai, o conflito aparece, e aí tá o psicólogo. E a vida cobra. A vida cobra, né? Então assim, a rede social ela é uma grande ilusão, tá? Muitas coisas ali são ilusões, as pessoas precisam saber selecionar, as pessoas têm que ser educadas para usar a rede social, essa é a questão. Infelizmente eu acho que nós não temos isso na escola, né? Mas deveria ter educação, sabe, de como usar uma rede social, como usar o conteúdo digital, entendeu? Porque ele pode ser uma roubada, como tem muitas coisas boas, né? Grande parte do meu conhecimento hoje vem do quê? Da internet. Vem de cursos que a gente faz online, etc. Então tem que saber usar, né? E hoje a informação, assim, né? Acredito que a informação, ela caminhou tanto hoje em dia, né? Caminhou bastante, assim. E antes não era tão divulgada. As questões psicológicas,
as situações que as pessoas enfrentavam. Hoje tem bastante informação, você já faz isso, tem no Instagram, mas outros profissionais devem estar fazendo isso, já pesquisei alguns que já fazem isso, né? Só que com tudo isso, né, abriu-se uma demanda maior. Então, as pessoas, elas, dentro do possível, a gente vê as informações andam correndo, projetos que são feitos nas escolas, né, lives que são feitas. Então, hoje, a juventude, ou qualquer um que use a rede social de maneira benéfica, né, sem excesso, né, dentro do possível, e então a informação ela foi seguindo. Então, só que eu fico imaginando hoje, assim, essa demanda, o nosso sistema hoje, para isso, tem profissionais que conseguem atender essa demanda de procuras, dessa parte psicológica, de ajuda, de auxílio psicológico? Olha, eu trabalhando no posto de saúde, por exemplo, ouço muito assim: nossa, difícil marcar com psicólogo. Às vezes eu ouço assim pessoas de municípios vizinhos, né? Nossa, faz 1 ano que eu tava para passar lá, ninguém me atendeu e tal. Por quê? Fila de espera grande, muita gente procurando, né? O que nós temos hoje? Nós temos muita demanda para pouco profissional. Esse é um problema. Um outro problema tem muitos profissionais que fizeram o curso de psicologia, pegaram o diploma e esqueceram de estudar. Não se atualizaram. Tá? E vou dizer uma coisa para você. Eu me formei em 2008. Tá? Comecei a atuar, logo depois, em 2009 já comecei a atuar. Eu, quando me recordo de quem eu era em 2009, às vezes eu tenho vergonha, cara. Sabe? Eu olho e falo assim, cara, eu não sabia nada de psicologia. Entendeu? Quanto eu tive que estudar para hoje tá podendo fazer um serviço mais ou menos. Eu tenho muito a melhorar ainda, muito a estudar. Então eu vejo, tem muito profissional que eu acho que ainda tá cru. E quando recebe demandas, que eu aí com 15 anos de atuação, olho e falo, cara, acho que não vou dar conta. Paciente com conflito, risco de suicídio, demandas difíceis assim, sabe? Paciente que é difícil, assim, de difícil evolução, de prognóstico ruim, sabe? Mesmo com todos os estudos, com tanto aprimoramento, eu olho e falo, poxa, acho que eu preciso estudar mais, eu acho que eu preciso aprofundar mais, eu vejo a dificuldade. Agora eu imagino, né, para as pessoas mais recém-formadas, ou pessoas que fizeram um curso e não se aprofundaram, não continuaram estudando, essas pessoas estão à frente atendendo o paciente, muitas vezes. Então, é isso que nos preocupa, sabe? Porque as pessoas precisam de um serviço de qualidade. As pessoas precisam de profissionais que possam atender essas demandas, que possam estar à frente, que possam estar auxiliando. Então, eu não sei, né, muito bem, se nós estamos com um plantel de profissionais para poder dar conta disso. Até sabe? Porque a gente vê que, infelizmente, a saúde mental das pessoas aí, com o tempo, ela vem aparecendo, né, aumentada, né? Quer dizer, talvez eu tô falando um pouquinho aqui, né, mas você com autoridade no assunto que você pesquisa, além de ser um profissional da área, né, pode falar, né, até muito mais do que eu, né? Sim. Essa demanda, ela vem crescendo. E tudo isso, né, a gente falou agora, rede social e tal. Desculpa te cortar, mas só pode falar. Eu tenho catalogado a quantidade de pacientes que eu atendi desde 2009, né? Desde quando comecei a atuar aqui em 15 anos. Eu atendi em torno de 3.500 pessoas, né? Foram mais de 15 mil atendimentos até hoje realizados. Então, se a gente pensar 3.500 pessoas, nós estamos falando basicamente, contando em família, vamos imaginar, eu já atendi basicamente todas as famílias da cidade, né? Se fosse colocar em número, entendeu? Pelo menos um componente de cada família da cidade eu já atendi. Olha que interessante. Assim, né? Então, óbvio, né, que a saúde mental é preocupante, é óbvio que os conflitos, essas problemáticas, tem uma alta demanda, né? Então, isso cada vez mais está piorando. É isso que nós estamos percebendo. Por quê? Por inúmeras, pela questão também dos hábitos, como comentava, dos hábitos não saudáveis, né? Estilo de vida que não é saudável, pela questão da tela, celular em excesso, comparações e tantas outras coisas, drogas aumentando, dependência química. Então nós olha, hoje eu poderia tranquilamente falar assim, se alguém tem dúvida, vai fazer psicologia, cara.
Faça psicologia, leva a sério que você tem muito trabalho. Vou fazer uma pergunta talvez assim, um pouquinho polêmica só, mas eu vou arriscar. Eu não gosto de coisa polêmica. Nem um pouco. Não, mas eu vou arriscar, mas é pouquinho assim, porque fica tranquilo. Não, eu tô brincando. Que a coisa te manda até pro corte, mas fica tranquilo. Olha só, a demanda sua hoje é SUS, assim, sim. O privado, né? As pessoas que mais procuram você são as pessoas que têm condição de pagar o tratamento, sim, né? Sim, ou você fala assim, eu atendo mais no SUS do que no meu consultório hoje. Cara, primeiro que são públicos bem diferentes. Certo. Tanto é que eu não atendo serviço público em Bernardino, né? Você faz para eu trabalho no município de Óleo. Você falou no começo. Então eu tô no município de Óleo. Lá, sim, tenho fila de espera, né? Lá tem uma demanda alta, uma demanda muito grande. Agora a clínica aqui é um outro público, né? É uma outra demanda. Então, mas essa demanda, ela é uma demanda assim, maior ou mesmo onde eu quero chegar? É uma demanda menor, né? Eu quero chegar assim, por exemplo, essas dificuldades elas estão concentradas nas pessoas com menos poder aquisitivo ou com maior poder aquisitivo. Aí eu quero chegar. Sim, eu acho que a facilidade que a pessoa tem de acesso ao posto de saúde, por exemplo, pela questão também financeira, faz com que haja maior procura. Tá. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma. Outra, hoje a gente tem bastante profissional em Bernardino atendendo, né? Tem bastante psicólogo aqui. Quando eu cheguei, né, quando eu retornei para Bernardino em 2008, 2009, basicamente era 1 ou 2 psicólogos em Bernardino. Hoje eu acredito aí que tem 5, 6, 7 psicólogos atendendo no mínimo em Bernardino. Isso eu tô falando privado. Mas no seu ponto de vista, você entende assim, a demanda maior no pessoal com menos poder aquisitivo. Sim. É isso que eu quero dizer. Não é preconceito isso, pelo amor de Deus. Não, tô querendo dizer assim, só pra gente poder ver, porque o cara fala assim, pra ele é fácil, né? Ele tem uma vida boa, sabe? O cara tem um status, ele tem o que ele quer, ele não tem problema nenhum. Nossa, gente, não verdade, de forma nenhuma. Não, é isso que eu quero dizer. Isso não tô querendo fazer uma polêmica Cara, aqui. eu vou falar uma coisa pra você, ó. Saúde mental, conflito, problemas, não tem classe social. Exatamente, esse ponto que eu quero chegar, Walter. Não tem, de forma nenhuma. Agora, a diferença é que você, geralmente, o que eu percebi com o passar dos anos é que você tratar uma pessoa, né, prestar um serviço nessa área, uma pessoa assim mais humilde, uma pessoa de uma classe social mais baixa, é mais fácil. Entendi. É mais fácil, ela até pela relação que ela constrói junto com o psicólogo, sabe? Entendi. Entendeu? Ela parece que ela acredita mais no trabalho do psicólogo, sabe? E às vezes pessoas assim com poder aquisitivo um pouco maior, lógico, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Não, mas é isso, a ideia é essa, viu? A ideia nossa é informar, é isso mesmo. Com poder aquisitivo um pouco maior ou com uma questão cultural um pouco maior, às vezes elas questionam, sabe? Assim, às vezes mas é isso mesmo, mas sabe? Às vezes elas são um pouco mais resistentes, isso eu percebo, sabe? Uhum. Mas isso faz parte do ser humano, a gente estuda para poder trabalhar com todas essas demandas. Né? Sim, até porque você é um profissional ali, né? O cara chega lá que ele acha, eu vou pegar esse psicólogo, eu só vou quebrar ele. Chega lá, não, o cara estuda, o cara é preparado, você não tá entendendo o que você tá conversando. Pera aí, meu filho, quieta aí. Agora, o que eu percebo no consultório que é um pouco diferente também, não sei se é pela questão financeira, assim, as pessoas, elas têm, no privado, elas têm, o que eu vejo é que é a maior dificuldade de aderir ao tratamento. São mais resistentes. Não sei, né? Não questiono questões financeiras ou outras questões. Não, entendi. Mas eu vejo que as pessoas no posto de saúde comparecem com mais assiduidade, fazem o tratamento, né? E no particular muitas vezes se dão alta. Né? Entendi. E aí não resolve, né, o problema como deveria e tal. Mas enfim, né? Faz parte. Assim, essa informação é importante porque às vezes a pessoa fica pensando nisso, né? Tem isso que eu falei pra você, a boa parte das pessoas pensam, né? Sim. Porque cara não tem nenhum problema. E aí, né? A gente chegando na parte final, sim. Quais dicas você daria para as pessoas que querem melhorar a sua saúde mental? Tá. Qual dica você diria para ela assim, olha, um auxílio, uma ajuda, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel? Vamos imaginar aí o cenário que nós estamos observando. Se a gente está falando no aumento de doença metabólica, aumento de obesidade, né? A gente está vendo que as pessoas estão comendo industrializados, comendo mal muitas vezes, né? Alimentos que não fazem bem.
Se as pessoas estão muito tempo na tela, muito tempo no celular, não estão dormindo como deveriam, muitas vezes à noite mexendo em celular, não estão tendo um sono regular, as pessoas não estão socializando, procurando uma boa socialização. E aí a gente já falou no início aqui do nosso bate-papo, né, que as pesquisas dizem que a socialização de qualidade é um preditor de felicidade, bem-estar, protege a saúde mental. Se as pessoas não estão procurando levar uma vida mais saudável, vai ser difícil elas melhorarem, né, a saúde mental, elas prevenirem problemas. Então o que eu oriento? Cuidar do sono, né? Cuida do sono, tenha um sono regular. O que é sono regular? Durma à noite. Seu organismo precisa disso para se restabelecer. Entendi. E para fazer uma boa higiene, né? Outra coisa, se alimente bem. Nosso corpo é uma máquina que precisa de alimento. Que alimento? Poxa, gente, se a gente pensa num bom combustível para colocar no nosso carro e a gente não coloca qualquer combustível porque a gente tem zelo pelo nosso carro, por que a gente vai comer coisa que não é saudável com frequência? Se a gente cuida melhor do carro, melhor da casa do que do nosso próprio corpo, né? A gente precisa comer saudável. Comer saudável vai melhorar a saúde física e mental, que é uma só. Não tem distinção de mental e físico, é um só, né? Outra coisa, a prática da atividade física. Vamos pegar lá o homem há 2.000 anos, né? Há 200.000 anos. O que ele fazia? Ele coletava, ele caçava, ele era nômade, ele deslocava, ele se movimentava constantemente, ele comia alimentos o quê? Naturais. Não era industrializado, nada disso. O cérebro dele, o cérebro nosso, é o mesmo cérebro dele. Não mudou quase nada. A estrutura é a mesma. Nosso corpo é basicamente o mesmo. Nós evoluímos, agora, né? Não evoluímos. Isso. Nessa parte. Agora, o que foi alterado? É isso que a gente precisa olhar. O que foi alterado? Cara, de 200.000 anos até uns 200 anos atrás, nós não tínhamos muita alteração ambiental. Mas aí começou. Eletricidade, luz, o homem começou a trabalhar à noite, começou a trabalhar até mais tarde. Ou seja, não dormia de acordo com o período noturno ali, né? Outra coisa também, alimentos. Começou alimento industrializado, né? Muito açúcar, muita gordura, carboidrato excesso, aquelas coisas todas, né? Comer de forma irregular em questão de horário também, isso é outra coisa que prejudica, né? Vamos pensar aí, o que foi modificado também. O homem, então, ele deslocava constantemente, ele andava uns 40 quilômetros por dia para caçar, para coletar, para se deslocar no território. A gente faz o que hoje? A gente fica parado, nosso corpo precisa de movimento. Já começa em casa, né? Eu vi um vídeo esses dias, o cara na cama deitado, e uma televisão em cima do teto para ele ficar deitado na cama da televisão. Sim. E se ele quiser trocar de canal, ele faz um gesto com a mão, troca, não põe nem a mão. Ó. Pega o controle remoto, tá ali sentado no sofá, não quer levantar mais lá, vai apertar o botão. Então, agora imagina quantas mudanças ocorreram e o nosso organismo vai responder como? A gente tá achando que ele vai se adaptar facilmente? Não, ele vai fazer o quê? Desequilíbrio. Ele vai fazer o quê? Doença metabólica, ele vai fazer o quê? Transtorno, ele vai fazer desequilíbrio emocional, mental, etc e tal. Então, nosso corpo precisa se movimentar. Nós sempre nos movimentamos por milhares de anos. E aí o que acontece? Sedentarismo, as pessoas não se movimentam, etc e tal. Outro fator também de proteção, para quê? Para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Uma melhor saúde mental, tá? Pensando em alimentação, pensando em sono, pensando em atividade física, pensando em socialização, né? Relações sociais de qualidade, isso é extremamente benéfico em fatores de proteção para que a gente não venha adoecer. Sim. Se a gente não fizer isso, vai ser difícil. Se a gente não cuidar de todos esses aspectos, a gente vai ter níveis de ansiedade maior, a gente vai ter estresse crônico, vai produzir maior quantidade de cortisol na nossa corrente sanguínea, levando à predisposição à depressão, a quadros, por exemplo, de ansiedade, a quadros de desatenção. Quantos casos que a gente olha por aí e fala assim, poxa, não é TDAH que essa criança tem. O que é o TDAH, Walter? O transtorno déficit de atenção. Transtorno, a criança elétrica, a criança que é muito que não rápida, consegue manter a concentração, não consegue
prestar muita atenção. Tem adulto assim também, né? Tem adulto. Agora, qualquer pessoa que está muito agitada, que está desatenta no mundo da lua, tem TDA, né? Ou TDAH. O que a gente observa? A gente observa o seguinte: uma criança que não dorme correto, uma criança que não come correto, uma criança que não é saudável, ela tende o quê? Ela tende a não conseguir manter as funções executivas dela, que é atenção, memória, concentração, questões do pensamento. Ela não mantém isso funcionando saudavelmente falando. Olha, eu conheço um profissional, por exemplo, que o cara é o cara das ideias. Ele é acelerado. O tempo todo ele tem ideia, tudo que ele vê, ele é um profissional, um mega do profissional. Tá. Então ele é muito ligado, acelerado. Tudo ele tem ideia, tudo que ele vê, ele tem ideia, ele é dessa forma. Sim. E aí ele compartilhou comigo isso e falou assim: rapaz, aí quando eu chego em casa, parece que meu cérebro não para. As ideias continuam vindo, os projetos vêm surgindo. E aí às vezes eu durmo e 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu tô acordando. E eu tô acelerado de novo, já tem um projeto novo, já tem uma coisa nova. Eu falei assim, cara, eu não sou psicólogo, pelo amor de Deus. Eu falei, brinquei com ele, né, com amizade. Mas eu não sei não, cara, procura um psicólogo, você pode ter aí um índice de TDAH. Não sei se eu falei certo isso, né, se tem uma... nesse caso... É um adulto isso. Mas assim, lógico, com esse cara, né, mas relatando a situação, investigaria um transtorno bipolar. Transtorno bipolar? Em fase de mania. Ou uma ansiedade generalizada, né? Um TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Mas parece mais para isso, tá? Né? Não é criança, é adulto. É um adulto. Maduro. Então a gente vê assim que pela questão dos hábitos que não estão saudáveis, não estão de acordo com o funcionamento natural do nosso organismo, a gente tem alteração emocional e alteração das funções executivas. Entendi. Essa é a questão. Então, ou a gente olha para a nossa biologia e respeita o funcionamento do nosso organismo, ou a gente vai ter disfunção, sabe? Uma hora ou outra a gente vai apresentar disfunção, apresentar pensamento acelerado, apresentar insônia, apresentar irritação, estresse, anedonia, falta de prazer pelas coisas, sabe? Aquele marasmo todo. Então, a dica, orientação que eu dou é: vamos cuidar dos nossos hábitos. Tá? Vamos ter hábitos mais saudáveis. Isso vai gerar um benefício enorme na nossa vida e nos proteger de transtorno mental. Olha que interessante. Resumindo, né? Tudo isso é uma ação preventiva. E coletiva. Preventiva é uma prevenção, né? Para que, né, temos aí os profissionais como você que ajuda a gente, auxilia quando a gente procura, né? E às vezes é preciso procurar, sim. Né? A gente compartilhou esse momento com o Walter aqui, que é psicólogo, fez um trabalho muito bonito aqui, né? Como ele faz no Instagram, né? Se você tiver, qual que é o endereço do seu Instagram? Você lembra de cabeça ou não? @Walter_Prestes. @Walter_Prestes, né? Então vai lá ver as dicas que ele coloca lá, um trabalho bonito, né? Eu vi lá, falei, olha, de parabéns mesmo, porque não é qualquer profissional que tira um tempinho pra ir lá, porque você falou que tem uma demanda grande. E mesmo assim você tira um tempinho, eu vejo que tem vídeos que são no seu consultório mesmo lá, né, que você tá no consultório a maioria é ali. E ajudando, e as pessoas perguntam interagem. Interagem, aí você vai lá e coloca o textinho em cima, né? Isso. Você me perguntou e tal. Isso é muito importante. E eu quis abrir o podcast, essa temporada que eu abri, de profissionais. Tem mais um para vir semana que vem. Legal. Né? Até para isso, porque a minha ideia é ter uma ferramenta para ajudar a nossa sociedade brilhardinense aqui, mas também outros quem estiver nos assistindo. Com porque certeza. Hoje a internet é assim, usada beneficamente, né? beneficamente ela vai longe. Vai longe. Por exemplo, eu tenho uma rádio web que eu faço programações, eu tenho gente fora do país, lá nos Estados Unidos, Califórnia. O cara tá assistindo lá, tem 10, 15 ouvintes assistindo lá pra mais. Não tem barreiras, e a internet ela proporciona isso. Então, eu convidei ele, né? Ele foi muito bom, né? Quando eu conversei com ele, foi de imediato. Você falou, não, eu vou sim e tal, vamos lá, né? Walter, ó. Tranquilo, que é isso. Obrigado. Deus abençoe pela sua presença aqui. Sim, eu que agradeço também. E eu tô muito honrado de te receber aqui, e os demais que já passaram por aqui, estão vindo por aqui. Nessa credibilidade de você vir falar pro meu público aqui, né? Que tem crescido cada vez mais. Né, muito contente, viu, pela sua presença aqui, tirar um pouquinho do seu tempo, você pode estar descansando agora para trabalhar, talvez outro dia ou amanhã, seguir com a vida, né? Isso aqui faz parte do trabalho, faz parte do nosso serviço, né?
poder informar o povo sobre informações a respeito do comportamento. E eu fiquei muito contente, cara, porque assim, tirei algumas dúvidas com você aqui. Que legal. Não tenho vergonha de dizer. Não. Também trouxe pessoas que me perguntaram pra mim algumas coisas que eu vi e falei pra você. Tem pessoas que me perguntaram isso. Pergunta isso pra ele lá. Comenta isso pra ele lá e tal. Que legal. Porque geralmente quando eu vou trazer alguém, eu vou divulgando aos poucos, né? Isso. E as pessoas vão abordando a gente. Viu? Fala lá, vê lá com ele isso, pergunta isso pra mim lá, então, né? E aí a gente aproveitou para ficar nesse dentro do possível. A gente tinha todo um roteiro pra seguir, picotamos esse roteiro. Tranquilo. E até você falou pra mim assim, você, Manuel, a psicologia ela é conversa, ela é isso mesmo e tal. Sim. E realmente, isso aqui foi um bate-papo, né? De tirar dúvida, de esclarecimento de algumas coisas aqui e tal. Então isso é interessante, né? Você ter essa possibilidade de estar conversando, né? Se você, a psicologia tá em tudo e tal. Eu até montei um roteiro bem assim, técnico, né? Aí ele falou, não, assim não, calma, vamos devagar, vamos ajustar isso aqui, tá? Vamos fazer assim, tá? Eu falei, beleza, vamos junto nessa daí. E aí ele acabou dando assistência no roteiro nosso pra trazer aqui. E eu fiquei muito contente porque me ajudou bastante. E com certeza a minha intenção era levar pro público isso daqui mesmo. Essa conversa aqui, um bate-papo. Podcast era isso, né? A gente às vezes prepara algumas coisinhas como se fosse uma entrevista e tal, mas vai surgir, a gente vai conversando. Sim. Mais uma vez, muito obrigado, Walter. Eu que agradeço, me coloco à disposição. Qualquer momento que você quiser trocar ideia, conversar sobre tema específico também, eu estou à disposição. Tu aí, né, quem precisar. Beleza? Gente, não se esquece, por favor, se inscreve no canal, dá aquele joinha, faz seu comentário, ajuda a gente para o nosso canal crescer cada vez mais. Nós temos crescido a cada um que traz aqui, as pessoas têm vindo com a gente, né, participado bastante, comentado, eu tenho visto lá. Né, começamos, o nosso canal tem 1 ano já, então já está indo para 1 ano e meio de canal já. Sim. E as pessoas, você vai parar? Não vou parar, eu vou seguir, é uma coisa que eu gosto e vamos lá com isso aqui. Então eu preciso da sua ajuda, se inscreve, compartilha. Mais uma vez eu falo isso para você, o YouTube funciona assim, tem que divulgar, né, compartilhar com as pessoas, YouTube, Instagram, né, então ajuda. Podcast.